Muito bem, nós vamos falar nesta noite e vamos tomar como base lá em Filipenses, aos Filipenses, capítulo de número 5. Eu falei aos Filipenses, aos Efésios. É que virou, o vento bateu aqui e virou. Aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 1 apenas. Esse é o nosso texto base para a nossa meditação nesta noite, que diz assim pela Bíblia que eu tenho em mãos: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Relendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, nós que eu falo, o ser humano tem a tendência de querer imitar, ou pelo menos ser igual, ou usar determinados objetos, determinadas coisas que as pessoas lá fora fazem. Por exemplo, a nível de roupa. Houve um estilista americano com o nome de Calvin Klein, americano. Então, na época, ainda existe a roupa, existe ainda essa marca dele. Então, muitas pessoas valorizam e querem comprar roupa com esta marca. Epsilon Saint Laurent, não sei quantos lembram desta marca também de roupa. Epsilon Saint Laurent, também um estilista. As pessoas compravam, gostavam do estilo da roupa, porque eram roupas bonitas, camisa, calça, até sapato, né? As pessoas compravam, primeiro porque a televisão joga em cima de você, a mídia joga em cima de cada um de nós, e também você passa na vitrine e vê aquela roupa bonita, você compra, você quer comprar. Você vê uma camisa, uma calça da Dudalina, que é uma flor, Dudalina é uma flor, e você de repente quer uma camisa, quer uma calça da Dudalina, quer uma roupa da Dudalina, porque são roupas de grife, é uma roupa que você se sente bem usando aquela roupa, e dependendo do local que você esteja, a pessoa vai reconhecer que você é uma pessoa de bom gosto. Então, às vezes nós imitamos, né? É lógico que nós precisamos andar na moda, nós temos que andar na moda, mas eu estou fazendo uma comparação aqui de querer imitar, usar algumas coisas que as pessoas estão usando. Por exemplo, algum tempo atrás não existia tanto piercing. Hoje em dia, tem pessoas que estão no Guinness Book pela quantidade de piercing que tem no corpo. E muitos jovens se deixam levar pela quantidade de piercing. Colocam os piercing na orelha, nariz, língua, e vai colocando no umbigo, e todos os lugares vão colocando piercing. Os jogadores começaram com tatuagem, né? Muitos jogadores assim que chamam a atenção, que estão à frente, né, no futebol, fazem tatuagem, e muitos jovens vão atrás e querem fazer tatuagem também. Eu sei que a tatuagem é uma coisa antiga. A tatuagem é algo antigo. Eu lembro que muitas pessoas desenhavam, tinha até o Popeye desenhado no braço, não sei quem lembra, mas tinha o Popeye desenhado no braço, né? Mas muitos querem imitar as pessoas, imitar, sabe, de repente, se imitar coisa boa, querer imitar uma coisa boa, tudo bem, você pode até imitar, imitar que eu digo é usar, mas imitar também. Mas existem pessoas que até no caminhar, até a nível de igreja, o mesmo timbre de voz de um pastor é o timbre de voz de muitos outros pastores. Então há uma imitação. Existem imitações que são boas, são benéficas, mas existem imitações que não são tão boas. E a Bíblia, aqui ela nos fala, nesse versículo de número 1, sede, pois, imitadores de Deus.
imitadores de Deus. Você pode usar a tua Dudalina, você pode usar o teu Calvin Klein, você pode usar o teu Epsilon Saint Laurent, você pode usar a tua roupa da Enzo, você pode usar qualquer, não estou fazendo propaganda aqui não, mas você pode usar qualquer roupa dessa que você queira. Mas, porém, o mais importante, que por dentro desta roupa esteja alguém que seja um imitador de Deus. Que seja um imitador de Deus. E nós vamos pensar, vamos meditar um pouquinho nesta noite sobre este tema, sobre como podemos ser imitadores de Deus. Como podemos ser imitadores de Deus. Vamos trabalhar um pouquinho em cima desta ideia. Como podemos ser imitadores do nosso Deus? É interessante que neste capítulo de número 4, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo, ele exorta o povo, no capítulo de número 4, ele exorta o povo, do capítulo 4, do versículo 17 até o 32, ele exorta o povo a não andar conforme os gentios. Ele exorta aos cristãos a não andarem em conformidade ou conforme, da mesma forma que os gentios. Os gentios, irmãos, sabem perfeitamente que eram todas aquelas pessoas que não pertenciam ao povo de Deus, não eram judeus. Então Paulo, no capítulo de número 4, ele exorta o povo evangélico. É bom ressaltar isso aqui. Ele exorta o povo evangélico. Vocês não devem ser imitadores deste grupo que está por aí. Vocês não podem, vocês são diferentes. Vocês são pessoas santas, pessoas separadas. Vocês foram chamados para fazer a diferença. Então, no capítulo de número 4, Paulo, ele exorta o povo para que fossem diferentes. Diferente em tudo. Hoje em dia, precisamos também manter essa diferença. A diferença no falar, a diferença no caminhar. Não que você vai colocar, igual antigamente, né? Colocava um livro na cabeça e você tinha que andar, né? Todo certinho com aquele livro na cabeça. Não é. Mas não é andar conforme muitos meninos que nós vemos por aí, e homens também, andar todo se jogando, todo. Andar normal. Porque muitos acham bonito usar uma bermuda aqui embaixo, meio da região glútea. Acham bonito. E evangélicos. Então Paulo, aqui no capítulo de número 4, ele está orientando ao povo, exortando o povo, para não andar conforme aquele povo ali de Éfeso, que não eram cristãos. Mas só que agora no capítulo de número 5, ele exorta o povo a imitar a Deus. São duas situações. No capítulo 4, para não imitar os gentios, e agora no capítulo de número 5, ele exorta ao povo de Deus, a imitar Deus. Mas como podemos imitar Deus? De que forma nós podemos imitar o nosso Deus? Logo no versículo aí de número 2, capítulo 5, versículo de número 2, nos diz assim pela Bíblia que eu tenho em mãos: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Qual o primeiro ponto que nós poderíamos destacar aqui neste versículo de número 2? Andando em amor. Andando em amor, eu serei um imitador de Deus, porque Deus é amor. E quando nós olhamos, cheguei a anotar aqui alguns versículos, 1 João, capítulo 4, versículo de número 8, aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. No Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 13, ninguém tem amor como maior do que este,
Ninguém tem amor maior do que este, falando a respeito do Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo de número 5, o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então o primeiro passo, a primeira situação, que se eu quero imitar a Deus, eu preciso estar andando em amor. Amar a quem? A quem? A todos. Eu não posso amar apenas os irmãos que estão aqui na igreja. Eu preciso ter um grande amor por aquelas pessoas que estão lá fora. Porque o amor que Deus tem por cada um de nós é o mesmo amor que Deus tem por eles também. Só que eles não entendem. E eles dependem, eles precisam de nós. Eles precisam de uma demonstração de amor. Até quando você vai conversar com um bêbado, quando você vai conversar com um bêbado, o bêbado chora. Você começa a falar da palavra de Deus, falar da situação dele, o bêbado chora. 3 pessoas que choram com facilidade: bebê, bêbado e pessoa com uma certa idade. São pessoas que choram com a facilidade incrível. Então eu preciso amar essas pessoas que estão lá fora. É inacreditável quando nós encontramos uma esposa que não ama o seu esposo. Eu parto de um princípio que ninguém casou assim, vou casar contigo, você sabe que eu te detesto, que eu não gosto de você, mas eu vou casar contigo porque eu vou casar. Só de raiva eu vou casar contigo. Nós casamos porque aquela pessoa, sabe, nós vimos nela um diferencial. O coração bateu mais forte. E gostamos daquela pessoa. Amamos aquela pessoa. Só que este amor, às vezes, com o tempo, ele vai esfriando, vai diminuindo. E muitos esposos não amam a sua esposa. Os irmãos têm acompanhado as estatísticas, têm visto aí o feminicídio. Quantos homens batendo e matando mulheres? É uma falta de amor muito grande. Quantas mães, sabe, jogando os filhos num latão de lixo? Quantas mães querendo matar o filho sufocado? Quantas mães? Olha a falta de amor. E quando chega ao nosso lado, para o nosso lado, às vezes nós estamos acostumados a ver pessoas na rua. Quando você para num semáforo, para num sinal, chega alguém fazendo malabarismo, muitas das vezes não são brasileiros, eles chegam fazendo malabarismo, depois chegam com um chapéu, e às vezes muitos cristãos estão com vidro aberto, fecham o vidro para não ajudar aquela pessoa. Mas aquela pessoa, eu não vou dizer que é uma pobre coitada, porque ela desconhece os valores que ela tem. Existe a chamada Lei Rouanet. Lei Rouanet. Ou Almir Blanc, melhor dizendo. Almir Blanc, o nome da lei. Almir Blanc. Que todo esse pessoal, fica aqui quem é cabeleireira, manicure, todos têm direito a esta lei Almir Blanc. Almir Blanc. Eu tenho até o contato de uma pessoa que você pode procurar essa pessoa e se inscrever. E tem um dinheiro considerável. Almir Blanc, tá? O nome da lei. Depois me procure os interessados, que eu vou passar o contato, tá bom? Então, às vezes essas pessoas, elas não sabem que ela tem esse direito. E você que agora já sabe, quando ela chegar perto de você e pedir alguma coisa, você fala assim, olha, existe uma lei que te ampara. E essa lei, você pode ganhar um dinheiro por mês. E não é pouco dinheiro que é disponibilizado para esta lei, é um dinheiro altíssimo. Mas a tendência nossa, isso aqui é antigo, desculpe. A tendência nossa é colocar o dedo ali no botão, ali, e o vidro sobe e faz de conta que desconhece aquela pessoa. Não sei quantos dos irmãos, mas de repente alguns já fizeram, quando param no semáforo. Algum tempo atrás tinha uma menina ali naquela pista,
aquela pista principal que vai para subir o viaduto, vem subir o viaduto, tinha uma menina que ela vendia sacolé, sacolé mesmo o nome, né? Sacolé, e com o filho no colo, uma filhinha, com a filha no colo, A criança cresceu um pouco, ela começou a vender balinha de coco, mas balinha de coco dentro de um plástico. Aí certo dia, a Nina falou assim, para o carro aí, abre o vidro. Aí chamou a menina, ei, pss, pss. Chamou a garota, aí deu um certo valor para a menina. A garota falou assim, quanto a senhora vai querer? Eu disse, não, quero saber como que vai a sua filha, isso aí é para você. A garota ficou olhando assim, aí ela viu a Bíblia dentro do carro, só podia ser crente. Então o que nós precisamos é andar em amor, porque Deus é amor. Por mais que nós sejamos maltratados, Deus é amor. Então eu tenho que andar em amor. Se eu quero ser um imitador de Deus, eu tenho que andar em amor. É aquele vizinho, sabe, que é aquela coisa, e vai ter festa, vai ter um aniversário, coloca aquela música lá nas alturas, e aí é o aniversário dele, só aquele dia. No outro dia você vai e conversa com ele, dá um bom dia, meus parabéns pelo seu aniversário ontem, meus parabéns. Porque essas pessoas precisam de amor, porque Deus é amor, e quer que nós estejamos agindo em amor também. Eu não estou dizendo para você concordar com tudo, não estou dizendo para você concordar com tudo, mas você pode dizer um não sorrindo. Você pode dizer um não sorrindo. Você pode dizer, olha, eu discordo de você nesse momento, mas de uma passividade bem grande que a pessoa até compreenda. Às vezes nós que somos pais ou temos nossos filhos adolescentes, é por hábito dizer o seguinte, não porque eu não quero. Mas por quê? Porque eu não quero. Aí gera uma curiosidade ainda maior no adolescente. Porque eu não quero. Vem cá, senta aqui. Você errou, você sabe, tudo tem um preço, mas eu te amo. Você sabe que eu te amo. Eu não amo o que você está fazendo de errado, mas eu te amo. E eu estou ao teu lado para poder te ajudar. É uma demonstração de amor. Então, se eu quero ser um imitador de Deus, eu preciso andar em amor. Andar em amor. E demonstrar este amor. Eu sei que todos nós que estamos aqui, eu não vou dizer que 100% das pessoas que estão aqui, a começar daqui do púlpito até o pastor Robson lá em cima, de todos nós aqui, não temos assim um aborrecimento, um entristecimento, alguém que constantemente está nos provocando. Nós temos. Se não é constantemente, é lá uma vez ou outra, nós temos. Mas eu preciso tratar essa pessoa com amor. Não concordo com o que você fez. Posso até tomar uma providência em relação ao que você fez. Ou vocês acham que o que passou na internet por esses dias, daquele garoto que o pai fez ele comer maconha, não sei quantos assistiram, o pai fez ele comer maconha, o pai estava tentando educar aquele filho. Só que ele vai responder agora por aquele ato. Vai responder. Mas está demonstrando amor por aquele filho, porque ele não queria que aquele filho se envolvesse mais e mais e mais e mais. Então eu tenho que demonstrar amor, e às vezes na demonstração do amor, eu venho até a machucar alguém. Até a machucar alguém. Machucar no sentido de discordância. Machucar a nível de falar assim, olha, não, agora não, esse não é o momento. Eu posso machucar alguém,
mas demonstrando que amo. Quantos filhos nos aborrecem? Quantos filhos às vezes nos traz entristecimento? Mas são filhos. São filhos. Nós que já temos alguma experiência de vida, quantas mães choram, sabe que o filho está envolvido com muitas coisas, mas quando toma o conhecimento que mataram o filho, ela vai lá e chora e pede o corpo do filho, porque ele estava fazendo coisa errada, mas ela amava aquele filho. Amava aquele filho. Eu ontem fui no sepultamento de uma prima que mora assim, bem próximo a mim, né? E uma pessoa muito chegada. Ali dei algumas palavras, mas a vontade que deu foi de chorar, por amor. Então nós precisamos, se eu quero ser um imitador, conforme Paulo fala aqui, voltar a folha outra vez, versículo de número 1, que nos fala a esse respeito: sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus. Quantas pessoas querem nos dar, permita-me a expressão, dar volta, principalmente quem trabalha em comércio, né? Quantas pessoas querem nos enganar e juram, não, eu comprei isso aqui. Aí você vai, não, sai daqui, vou chamar a polícia. Trata com amor. É difícil, mas trata com amor. A segunda situação, para que eu seja uma pessoa que eu queira imitar Deus, ser um imitador de Deus, está aí no versículo, não vamos ler todo o versículo, mas a partir do versículo de número 3, a partir do versículo número 3, só alguns versículos que eu estarei lendo para os irmãos, fala assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Aí nós vamos lá para o versículo de número 11: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Então o que nós olhamos aqui a partir do versículo 3 até o versículo de número 14? Andando na luz. Eu preciso andar na luz. Os meus vizinhos, eles precisam olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa que eu ando na luz. De repente a minha esposa não anda na luz. De repente o esposo não anda na luz. De repente um filho não anda na luz. Mas você que é um servo do Senhor, se quer ser um imitador de Deus, precisa andar na luz. E aí nós começamos a observar: quem anda na luz tem comunhão com Deus. Quem anda na luz tem comunhão com Deus. E quando eu falo aqui andar na luz, diminuir um pouco, mas em alguns lugares existe aí uma certa dificuldade, que você não pode ter a tua TV a cabo normal por uma empresa, você não pode ter a tua internet normal por uma empresa, você não pode ter um telefone normal por uma determinada empresa. De um tempo para cá. Mas se nós pensarmos de um tempo também, se retroagíssemos um pouquinho, nós veríamos que muitos cristãos tinham um gatunete em casa, gato na água. Apesar de que gato não gosta de água, né? Gato na água, gato na luz. Não, está muito calor, eu vou ficar com o ar-condicionado ligado o dia inteiro. E o bichinho está lá, miau, está miando que está danado. E eu estou desfrutando ali dentro, entre aspas,
E na igreja eu estou cantando, na igreja às vezes eu estou pregando, às vezes eu estou coreografando, mas não estou andando na luz. Então andar na luz é dar bom testemunho. Onde quer que você passe, onde quer que nós estejamos, eu preciso dar um bom testemunho andando na luz. Quem anda na luz, como convém aos santos, nós encontramos isso aqui no versículo de número 3. Andar na luz como convém aos santos. Deus, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, nos fala que Deus é santo. Deus é santo. 1 Pedro, capítulo 14, capítulo 1, melhor dizendo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, ao versículo de número 16, nos diz que Deus é santo. Que Deus é santo. Ainda em Romanos ainda nós encontramos: quem anda na luz, condena as obras das trevas. Quem anda na luz, condena as obras das trevas. Quando nós falamos aqui a respeito do capítulo de número 4, que Paulo estava exortando ao povo a não caminhar, não andar conforme o povo de Éfeso, as pessoas gentios, é ser diferente, irmãos. É sermos diferentes. Nós precisamos fazer a diferença. Uma coisa que eu sempre falo, estava falando por esses dias com alguém a respeito dos jovens da nossa igreja. Você não vê jovem aqui com piercing? Você não vê jovem aqui todo tatuado? Eu pelo menos não observo. De repente até tem aqui nas costas, na perna, de repente até tem, mas eu não vejo. Então eu falo assim: olha, os jovens lá da igreja são jovens que buscam o Senhor, são jovens que procuram andar na luz. Procuram andar na luz. Eu não estou dizendo que quem usa piercing, quem faz uma tatuagem, está andando nas trevas. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Mas é tão bom quando você olha para os adolescentes, os jovens, e vê, sabe, uma roupinha normal. E é logo identificado a maneira de conversa, a maneira como trata as pessoas. É logo identificado como evangélico. E aí é que nós fazemos a diferença. Como que eu posso fazer a diferença se eu quero... É lógico que nós temos o texto, irmão pode até estar meditando quando Paulo fala: firme de fraco para ganhar os fracos. Pode estar até meditando nisso, pensando desta forma. Mas Paulo sabia o que estava fazendo. Paulo tinha estrutura. Ele não se deixava contaminar. Então, se eu quero ser um imitador de Deus, eu preciso andar na luz. Os meus vizinhos precisam saber que eu ando na luz. Que eu ando na luz. Eu não estou dizendo que a família inteira tem que andar na luz. Não estou falando isso. Eu estou falando porque Deus não olha por atacado. A Bíblia diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então, se a sua esposa não anda na luz, é ela e Deus. Você pode interferir, pode conversar. Interferir é conversar, tentar mostrar uma realidade. Se seu esposo não anda na luz, você pode tentar mostrar a ele a necessidade de andar na luz. Mas só que às vezes muitas pessoas não querem andar na luz. Preferem viver conforme o mundo vive. E por esta razão, que às vezes nós, povo cristão, ficamos desacreditados. Eu fui fazer uma compra uma certa ocasião em Belford Roxo, lá no centro de Belford Roxo, e eu perguntei se aceitavam cheque. Aí o comerciante falou assim: não trabalho com cheque, porque eu já fui enganado muitas vezes. Olha quanto cheque tem aí na parede. Aí eu falei assim: não, mas o senhor pode ficar tranquilo que eu sou pastor. Ele falou: piorou. Piorou.
Aí eu falei, tudo bem, quanto custa a mercadoria? Aí eu paguei em espécie a mercadoria, né, e levei. Eu não ia discutir com ele, não ia discutir. Porque quando eu falei, eu sou pastor, ele falou, piorou. Subentende-se que muitos cristãos passaram por ali, né, e deram um golpe naquele senhor. E aí essas pessoas dificilmente elas vêm para o Evangelho. Dificilmente elas podem aceitar pela misericórdia do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus trabalhar, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo pode trabalhar naquele coração, mas é muito mais difícil de você conseguir trazer alguém para o Evangelho se nós não damos um bom testemunho, se não andamos na luz. O meu filho, minha filha, minha esposa pode aprontar, mas as pessoas vão falar assim, ele é cristão, ela é cristã. Eles não vão pegar por um atacado, ele quer saber de você, o cara quer saber de você. Ali, olha, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, às vezes são os filhos têm uma conduta ilibada, os filhos têm uma conduta exemplar, mas os pais não querem saber de evangelho, então levam o evangelho de qualquer forma. Mas o povo olha para você, para cada um de nós, até porque a própria palavra nos diz que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, uma nuvem de testemunhas. Então eu preciso andar na luz, não porque eu tenho sangue quente, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e comigo não fica barato. Queridos, isso não é um bom testemunho, não é um bom testemunho. Você pode até em determinada situação se defender, mas não chegar e falar, não, porque comigo é assim mesmo, sou do Nordeste, e comigo é assim. Não é negativo, é andar na luz, dar um bom testemunho, deixar que as pessoas reconheçam quem verdadeiramente você serve, quem verdadeiramente nós servimos, quem que nós estamos servindo. Paulo está falando aqui, ó, sede, pois, imitadores de Deus. Ah, mas não tem como imitar Deus? Tem, você fazendo isso aqui, e outras coisas também. Tem como você ser um imitador de Deus? As pessoas olharem para você, você pode até falar, mas imitar homem, pastor? Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós precisamos, nós povo de Deus, me entenda por gentileza, nós povo de Deus, nós precisamos ser a diferença, ser a luz do mundo, ser o sal. Nós precisamos fazer a diferença lá fora, porque o mundo espera isso. O mundo espera, sabe, que somente nós cristãos temos condições de mudar o que está acontecendo. Mudar o que está acontecendo. O povo espera muito de cada um de nós. Agora, se eu me deixar levar, ou ser um massa de manobra, entrar no meio dessas confusões, dessas bagunças que tem por aí, vai ser difícil de eu ter crédito do Evangelho, ter crédito através de você. Então precisamos andar na luz. Outra situação que nós encontramos está aqui no versículo de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. É uma outra situação se eu quero andar conforme Deus, ser imitador de Deus, andando em sabedoria, principalmente nessa parte final aqui, andando em sabedoria, ser sábio para reagir a alguma situação, para reagir a algum momento difícil na tua vida. Ele fala no versículo de número 16, remindo o tempo. Quando ele fala sobre remindo o tempo, é a nossa própria vida.
Não é o tempo de relógio, cronos, não. É nossa própria vida, remindo o tempo. Cuidando, tomando conta, sabe? Valorizando, remindo o tempo. Ele fala no versículo de número 16. Eu preciso aproveitar por demais o tempo que eu tenho. Preciso aproveitar por demais. Eu sei que os irmãos assistem muitos filmes, muitos seriados, e tem seriados que às vezes a pessoa, ela trabalha na parte da manhã e tem que estudar à noite. E ela fica trabalhando o dia inteiro e à noite vai estudar, ela aproveita ao máximo. O tempinho que sobra, que resta o horário de almoço, ela vai lá e ele vai, aproveita aquele tempinho para estudar. Então é remir no tempo, porque o tempo passa rápido. Passa rápido. Essa pessoa, essa minha prima que eu falei, que faleceu, o sepultamento foi ontem, o tempo passa assim, ó. Pouco tempo atrás nós éramos crianças, brincávamos muito, e o tempo passando. Então eu tenho que aproveitar bastante a vida. Aliás, existe um pensamento de um escritor anônimo, não se sabe quem escreveu esse pensamento, que diz o seguinte, que a vida é uma peça de teatro no qual não se permite ensaio. Então ame, tenha bons relacionamentos, trate bem as pessoas, porque de repente as cortinas podem se fechar, as luzes se apagarem e você sair do palco sem ser aplaudido. Então quando eu procuro andar em sabedoria, quando eu não estiver mais aqui neste mundo, ou mudar de onde eu estou para um outro local, para uma outra igreja, ou uma outra cidade, os irmãos, alguém fala assim, poxa, aquela irmã, brincadeira, que sabedoria aquela irmã. E às vezes aquela irmã não tinha nem o terceiro grau, aquela irmã não tinha nem um ensino fundamental, mas uma sabedoria que ela pedia que vinha dos céus, porque estava sempre conectada com o Senhor Deus, buscando sabedoria em Deus. Então nesse versículo de número 15 nos fala, andando em sabedoria. Irmãos, quando falo em andar em sabedoria, até nas escolhas das amizades, das nossas amizades, até na escolha das nossas amizades. Tem uma pessoa que vai me fazer crescer espiritualmente, então eu vou ficar próximo dessa pessoa, procurar aprender com essa pessoa, que tem alguma coisa para contribuir para o meu crescimento, tanto espiritual quanto profissional. Agora, se tem alguém que não contribui em nada na área espiritual, nem na área profissional, continuaria amando essa pessoa? Eu vou continuar amando essa pessoa, mas eu não vou ficar ao lado dela o tempo todo andando ao lado dela. Não vou andar o tempo todo. É uma demonstração que eu não sou sábio, não estou buscando as coisas boas. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Então, quando nós lemos aqui, quando Paulo fala, andando em sabedoria, é remindo o tempo, buscando entender qual é o propósito de Deus. No versículo de número 17, nos fala sobre qual é o propósito de Deus na minha vida. Isso é remir o tempo. É remir o tempo. Existem cristãos que têm a infância na igreja, adolescência, passa como junior na igreja, adolescente na igreja, jovem na igreja, chega à fase adulta na igreja e não sabe qual é o seu dom. Não sabe qual é o seu dom. Não sabe qual o tipo de inteligência que Deus lhe deu para você desempenhar dentro do reino dele. Então eu preciso, sabe, andar em sabedoria, tentar crescer. Eu fui abordado por um jovem aqui no corredor, no culto de domingo à noite, e o jovem falando, pastor, eu quero
eu quero que o Senhor me passe sobre discipulado. Como é que eu faço para discipular alguém? Como é que eu faço para discipular alguém? Eu sei que o Senhor tem um material. Aí eu falei assim, domingo você escolhe um horário que nós vamos estar juntos e vou te passar esse material. Você vai sentar, nós vamos sentar e você vai aprender. Vai começar aqui primeiro a evangelizar pela Bíblia. Começar a evangelizar pela Bíblia. O primeiro passo, aprender a evangelizar pela Bíblia. Então eu tenho que buscar sabedoria, mas eu fico na igreja, muitos cristãos em outras, e ficam na igreja o tempo todo e não desenvolve. Não desenvolve. Agora existem aqueles irmãos, aquelas pérolas que estão lá no cantinho, lá no último banco, e você vê o potencial daquela pessoa, você tem que insistir. Precisa insistir, porque você sabe que se espremer dá caldo. Se você espremer, funciona. E quantas irmãs, quantos irmãos que há 12 anos atrás eu falava, irmã, existe uma oportunidade para estar à frente de um ministério aqui na igreja? Não, pastor, nem pensar, nem pensar. E com o tempo esses irmãos se colocaram à disposição de Deus e foram crescendo, desenvolvendo, e hoje trabalham na igreja de uma forma magnífica. Então eu preciso andar em sabedoria, eu preciso também estar buscando ser cheio do Espírito Santo. Paulo fala aqui no versículo de número 18, ser cheio do Espírito Santo, andar em sabedoria, é nos controlar, ou deixar ser controlado pelo Espírito Santo. Deixar ser controlado pelo Espírito Santo. Isso também é andar em sabedoria. Porque o Espírito é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. É difícil de você entender isso, mas é uma pessoa. Assim como Deus é uma pessoa, assim como Jesus é uma pessoa. É difícil de nós entendermos essa situação teológica, mas o Espírito fala a cada um de nós. Ele fala a cada um de nós. Tem gemidos inexprimíveis por causa de algumas situações que nós fazemos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso estar buscando ser cheio do Espírito. No versículo de número 18 nos fala a respeito desta situação. Controlar. Às vezes tem lá aquela esposa que, sabe, que é difícil a convivência. Mas uma coisa eu tenho que entender, que foi a escolha minha. Fui eu que escolhi para casar. Fui eu que escolhi. Então eu tenho que entender e buscar no Espírito Santo sabedoria para lidar com aquela pessoa. Às vezes tem um esposo também que é muito difícil de entender. Ele pensa totalmente diferente de você. Mas eu tenho que pedir ao Espírito Santo para me dar sabedoria para poder entender aquele esposo. Senhor, me dê palavras. Não para confrontar, não para enfrentar, não para mostrar que está totalmente errado, que a única certa aqui em casa sou eu. Não para isso. Filhos, a mesma coisa. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo para poder lidar com algumas situações. Lidar com algumas situações. Não estou falando que você tenha que abaixar a cabeça para todas as coisas. Eu não estou falando que você tem que se sujeitar a todas as coisas. Mas pedir ao Espírito Santo, Senhor, me dê sabedoria para resolver essa questão. Porque eu não consigo. Eu não sei, se depender de mim, eu pulo em cima, eu agarro. Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Pede sabedoria ao Senhor nosso Deus, para que você seja, conforme aqui no versículo de número 18, para que seja cheio do Espírito Santo, e não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito.
até a nível de chefe, a nível de patrão também. Quantos, certamente deve existir alguém aqui dentre nós, que de repente já teve vontade de virar as costas e sair daquela empresa. De repente já deu vontade de dar um tchau, dar um tchau para o pastor, dar um tchau para aquele patrão e ir embora. Dar um tchau para aquele patrão e ir embora. Mas só que eu preciso estar cheio do Espírito Santo, por quê? Porque uma palavra mal colocada em determinado momento pode estragar toda uma situação. Toda uma situação. Então, se eu estiver cheio, se eu buscar o Espírito Santo de Deus, se eu estiver nessa busca constante do Espírito Santo de Deus, se você não conseguir resolver, peça ao Espírito Santo para resolver. Senhor, resolva por mim, porque eu não estou conseguindo. Coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor. Mas não tome a sua própria iniciativa. Então, 3 situações para que eu seja um imitador, para que eu possa ser um imitador de Deus. Andar em amor, andando na luz e também andando em sabedoria. Em sabedoria. Principalmente em sabedoria. Dê uma olhada dentro da igreja que você congrega. Dá uma olhada aqui dentro. Nós temos, às vezes as pessoas falam assim, aquela igreja é problemática. A igreja não é problemática, nenhuma igreja é problemática. As pessoas que são problemáticas. As pessoas que são problemáticas. A igreja do Senhor não é problemática. São as pessoas. Então, se eu vejo alguém que esteja caminhando de uma forma errada, eu tenho que tentar me aproximar, pedir sabedoria antes de ter uma conversa com aquela pessoa, orar ao Senhor, pedir sabedoria para poder me aproximar e conversar com aquela pessoa. Se não for assim, irmãos, vai ficar difícil, vai ser muito difícil querer ser um imitador de Deus. Não, eu sou um imitador de Deus porque Ele falou para fazer uso da sua palavra e de pregar o Evangelho a toda criatura, ou melhor, ensinar a todas as criaturas, fazer discípulos de toda criatura. Eu sou imitador de Deus porque eu estou sempre na igreja. Eu sou imitador de Deus porque eu não uso brinco, não uso piercing, não uso tatuagem. Então eu sou imitador de Deus. Não, não é por aí, não é por aí. Ser imitador de Deus é andar aqui desta forma, como nós citamos aqui, essas 3 situações, e muitas outras situações, conforme eu coloquei para os irmãos, para estarem lendo do versículo 1 até o versículo de número 21. Muito ensinamento tem aqui para nós. Porque é isso que o Senhor espera, irmãos. Espera da gente. É a confiança que Ele depositou em você. Às vezes nós depositamos confiança em uma pessoa e nos entristece tanto quando a pessoa nos engana, quando somos enganados por aquela pessoa. Isso nos entristece tanto. Imagine em relação ao nosso Deus. Ele deposita confiança em cada um de nós. Esse aqui faz parte do meu exército. Esta aqui faz parte do meu exército. Ele confia em cada um de nós. E se nós não dermos frutos segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Deus não vai se arrepender, não vai largar você de lado. Não vai largar você de lado com toda certeza, mas Ele vai se entristecer muitíssimo, muitíssimo. Então o que Ele quer de cada um de nós, que sejamos imitadores dEle. Imitadores. Eu creio que não seja tão difícil, irmãos. Não seja tão difícil andar em amor, andar na luz e andar em sabedoria. Isso não é difícil. Não é difícil. É difícil para aqueles que estão distantes do Senhor. Difícil para aqueles.
mas para nós não é difícil. E se tivermos alguém que esteja assim, não esteja dentro desse padrão divino, é pedir a Deus: Senhor, me dê sabedoria. O apóstolo não pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Estava ali com Jesus o tempo todo, mas ensina-nos a orar. Então eu preciso reconhecer que eu quero crescer na presença do Senhor, eu quero ser um servo leal, um servo fiel. Eu quero ser um imitador de Deus. É complicado? De repente para alguns possa ser complicado. Mas para aqueles que querem, para aqueles que esperam em Deus, querem uma melhora, somente os ensináveis, aqueles que sentam para ouvir, não apenas aqueles que levantam para falar, mas sentam para ouvir. Então, irmãos, fica aqui esta palavra nesta noite para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, quando Paulo, primeiro ele exorta o povo: olha, não sejam iguais aos gentios. E agora no capítulo 5 ele fala assim: ó, sejam imitadores de Deus. E aí vem uma série de coisas aqui para que nós não estejamos fazendo. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando entendimento em relação à sua palavra. Vamos orar?